Gente, agora eu vou conhecer uma mãe maravilhosa que é a Paula Moreira. Ela, na verdade, vai falar sobre esse lado superdotado de filhos, mas também ela vai poder falar sobre esse lado superdotada, né? Mãe de 3 filhos, também superdotados. E nós vamos entender um pouquinho essa jornada, porque o que acontece que as pessoas precisam saber é que muitas vezes o que você vê, às vezes você não entende. Mas só quem sabe e pode falar e ao mesmo tempo alertar quem está do outro lado é a nossa querida Paula Moreira. Paula, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui disseminando informações, Com né, certeza. de qualidade. Inclusive, eu quero dizer para você que está em casa e acompanhando o nosso programa que ela tem mais de 10 cursos, presta atenção, de formação em neurociência, tá? E ela também é muito expert nesse assunto de superdotação. Ela acolheu e orientou mais de 500 famílias. Isso é muito sério, viu? E ela atua também nesse ramo como fotógrafa, viu, Ed? Como fotógrafa. E também tem 2 projetos fotográficos que ela vai estar falando também. Outro Olhar e Mini Estrelas. E a gente vai poder falar um pouco sobre a sua história e como tudo isso aconteceu na sua vida, né? Exatamente. Fique à vontade. Então, só fazendo uma correção. Sim. Eu tenho mais de 10 cursos de formação na área da superdotação, né? Na superdotação. Exato, e faço uma pós-graduação que estou concluindo em neurociência na PUC. Tá, muito bom. Então, assim, fica melhor ainda da gente poder levar informação sobre esse assunto. Por quê? Porque você teve que fazer muitos cursos para entender mais ainda. E aí você percebeu que para você entender essa superdotação, você também teria que ir um pouquinho mais além. Com certeza. Então, na verdade, o desafio maior foi quando meu filho do meio, né, o Pedro, que é um superdotado profundo, e teve uma recusa escolar muito expressiva com 6 anos de idade. E a gente pode até explicar para quem está em casa, né, essa superdotação, para que o público possa entender um pouco mais. Exato. Então a superdotação, ela não é um dom, não é uma coisa do outro mundo, né? É um funcionamento cerebral diferente. A criança tem uma inteligência acima da média, mas essa inteligência impacta todo o seu desenvolvimento. Porque o desenvolvimento do superdotado é assíncrono. Então, ele não se desenvolve na mesma proporção. Então, existe uma diferença entre o intelectual, social e emocional. Uma criança que está muito além do espectro da superdotação, porque a superdotação é um espectro, né? Então, assim, quanto mais profundo ele está, mais distante ele está da média. E essa média para ele não é mais nem aquela média que está ali no meio, já é a média da própria um superdotado. Então, assim, eu lendo esse último livro que eu li de uma grande autora, né, internacional, que ela fala assim, quando a gente pega uma criança com DI, por exemplo, com deficiência que está na outra ponta, ela tem um impacto social, né? Ela tem um impacto dentro da sala de aula, no dia a dia, ela se sente diferente. O mesmo acontece com o superdotado. Quando eu vejo meu filho Pedro, né, hoje acelerado, ele 2 anos acelerados, e mesmo assim compatível com o que ele precisa. Então eu estava até brincando, que as crianças do 6º ano, elas querem brincar de corre, pega, correr um atrás do outro. E o Pedro chega lá querendo conversar sobre confinamento, fazenda, agronegócio. Então é mais ou menos um ET dentro do universo, né? Na verdade, ele está no meio de crianças que não pensam como ele. Exatamente. E aí vem o grande desafio, porque aí ele sofre com isso. Porque não é porque ele queira, né? Exato. E aí a gente chama a atenção que você tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Os 3 são superdotados? Os 3 são superdotados, né? São superdotados profundos. Já enfrentei muito desafio. O meu mais velho é um laudo... São todos meninos? Todos meninos. O meu mais velho é um laudo mais tardio, né? Então ele recebeu esse laudo já na pré-adolescência. Ele já estava passando por um processo de renorme. Exatamente. O que é renorme? O superdotado, ele volta à média, né, internamente, porque ele cansa um pouco de lutar, e aí depois na escola eles vão baixar o rendimento, eles vão ter um baixo desempenho, porque justamente é um desafio da sincronia. Então, se eles têm uma inteligência muito superior à média, né, e essa inteligência impacta todo esse desenvolvimento, a subestimação crônica do sistema de ensino
ela realmente traz esse desafio do underactive, né? Quando você fala assim, o que me causa uma maior preocupação é porque muitas vezes o próprio professor, a própria escola, muitas vezes, as próprias pessoas que estão ali para ensinar, de uma certa forma, se elas não tiverem a consciência que você tem como mãe, que teve que se aprofundar ainda mais, acaba que seu filho sofre, seus filhos sofrem muito mais, porque até aqueles que deveriam entendê-lo, muitas vezes não entendem. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência para você chegar aonde você chegou, com tantos cursos que você fez. Como foi que você percebeu tudo isso? Eu percebi, por conta da recusa do Pedro, um adoecimento, porque essa vulnerabilidade, né, traz mais ansiedade, gera ansiedade. E assim, existe um estudo recente. O Pedro é o mais velho. É o do meio, é o do né? meio. Que é um superdotado bem profundo mesmo. E o que que acontece? O que a gente não quer, eu sempre falo hoje, depois de tanto conhecimento, eu falo assim, gente, eu não quero meus filhos na NASA, eu quero eles com saúde mental. Com certeza. Né? Então, assim, a saúde mental ninguém recupera. Então, uma criança que não se sente pertencente, que se sente diferente, inadequada muitas vezes, né? E que vai por vários rótulos. Ah, ele é teimoso, ele é desobediente, ele não quer fazer. E por quê? Né? Porque o comportamento de uma criança, ele comunica alguma coisa. E o que ele está vivenciando é totalmente diferente do que os outros estão. Exato. Então, para ele é muito complicado, né? Muito complicado, porque ele se sente realmente não pertencente àquele ambiente. E a gente hoje trabalha, né, pela inclusão da superdotação, para que a superdotação no ambiente escolar ela funcione com equidade. O superdotado precisa acelerar a maioria dos casos, eles precisam que a escola respeite seu ritmo de aprendizado. E mudar até a série, se necessário. Exatamente. For. Porque assim, a partir do momento que você tem um diagnóstico, a partir do momento que tudo está acontecendo, para que essa criança tenha uma saúde mental e para que esses pais, essa mãe também não sofra com tudo isso, ela precisa ter essa condição. E talvez nas escolas nós tenhamos vários alunos, várias pessoas que estão passando por isso e desconhecem. Né? Exatamente. O que eu te falo é que o meu maior impacto foi do ambiente escolar, realmente por isso que a gente frisa tanto. Não adiantou eu só estudar superdotação. Eu tive que estudar educação e estou cada vez mais me aprofundando nisso para me entender. Chegando nas famílias. Para me entender por que esse ambiente não funciona para o superdotado. E assim, no atendimento à família, eu vejo, Vanusa, que todo mundo passa, a maioria das vezes, pelo que eu passei. E na época que eu passei, eu não tive esse acolhimento, eu não sabia o que estava acontecendo, eu tive que medicar meu filho foi rotulado com diagnósticos que ele não tinha. Nossa. E é tudo isso que eu não desejo para outras famílias. Você falou algo interessante, porque é um diagnóstico clínico, né? Clínico. E muitas vezes você está ali com pessoas que estão bem atrasadas nesse diagnóstico, e isso é preocupante? Sim, porque assim, a superdotação hoje, o laudo de superdotado, você pode ir numa neuropsicóloga, fazer um teste, né, de inteligência, e aí ela vai dizer, avaliar. Né, vai avaliar justamente isso. E a superdotação, como eu falei, ela vem com intensidade, sensibilidade, então isso impacta seu dia a dia. O superdotado, ele percebe tudo, ele consegue ler, ele faz uma leitura do social. Muitas vezes, assim, você pode dizer para o superdotado, mas você é uma pessoa maravilhosa. Mas se dentro você estiver falando o contrário, ele lê o que você está falando. Então, desde muito cedo, essa percepção muito aguçada, eles são muito sensíveis, são muito empáticos. Numa palestra agora que eu estava dando... Isso é muito sofredor para eles, porque eles estão conseguindo enxergar bem mais além. Do que até às vezes a gente enxerga. E aí prefere até se anular, ficar no mundinho deles e nem estar ali no meio, porque eles conseguem perceber coisas que a gente passa uma vida inteira para perceber. Exato, as conexões são mais rápidas, é um cérebro que funciona realmente de forma diferente e precisa ser respeitado e acolhido. Me fala sobre depois que você descobriu através do Pedro, né, que foi o segundo, foi onde você realmente teve a certeza. Exatamente. Então, eu tive a certeza porque ele fez, né, toda uma avaliação e foi assim, eu digo porque o Pedro na minha família, ele teve um grande diferencial, porque ele me permitiu ver meus outros filhos, o pequeno, que também já é bem profundo, já estava com 5 anos numa recusa. E se ver, né, também. Né, e me ver também, né, numa recusa escolar expressiva.
E hoje minha casa inteira é avaliada, né? Porque a superdotação é uma condição genética. E por ser genética, né? Esse gene na nossa família é muito grande. Todas as irmãs do meu marido são superdotadas. Minha irmã, que já avaliou, também é superdotada. Quer dizer, a família inteira. E assim, não é tão simples. É um caos brilhante. Tem gente que tá brilhando muito, mas tem gente que quebrou. E é tudo isso que eu não desejo para os meus filhos. Você falou sobre algo muito sério. Por mais que eles tenham uma super inteligência, essa inteligência ela pode recuar e trazer algo muito ruim para a qualidade mental, né? Exato, porque é uma inteligência atípica. Sim. Ela vem junto com a sensibilidade e intensidade muito alta. Nossa. Então, ela precisa ser cuidada. O superdotado, ele enfrenta o desafio. Aí tem um superdotado aqui do começo do espectro, que você consegue, né, já vê-lo no típico, né, ele já está mais próximo, mas o que está aqui, muito longe, muito distante, você não compara mais com a população típica. E aí é quando eu falo que existe diferença entre os diferentes. E a maioria das pessoas não entendem isso, bota todo mundo no mesmo bolo. Aí eu trago para o autismo, né? Existe o nível 1, 2 e 3 de suporte. Não está todo mundo no mesmo bolo. Não, e o 1 muitas vezes é muito sofredor porque o diagnóstico é mais complicado. É porque ele já está mais, a mesma coisa, ele já está mais próximo do típico, isso, né? Então mascara mais. Então, assim, muitas vezes na escola a gente tem um superdotado de uma alta potência, um superdotado profundo, que precisa de uma adaptação maior, mais flexibilidade, mais compactação, mais aceleração. E a escola diz, e esse aqui não precisa, mas esse aqui não está no mesmo bolo. Então, é para isso que a gente luta, é para trazer informação de qualidade, né? É para que essas crianças não precisem ser quebradas, não precisem desistir da escola, porque o superdotado ama aprender. Porque o superdotado também tem o outro lado da moeda. Porque se ele ali, nesse lado dos desafios sociais, ele se sentir não acolhido, ele pode muitas vezes a ele mesmo não se entender, porque no caso aí, você é uma super mãe. Né? Você está ali apoiando, você está buscando, você está correndo atrás. Olha quantos cursos você fez para chegar onde você chegou. Então você é uma mãe que realmente está presente e vivendo essa situação. Imagina se você fosse uma mãe que você tivesse alheia a isso. Ai, meu filho como seria sofredor para os seus filhos? E aí tem aquela história, quantos aí estão que deixam de estar aonde eles deveriam e buscam outras alternativas. Exatamente. Isso é muito sério. Muito e a gente deve ter superdotados por aí que foram por caminhos totalmente negativos, né? Com Porque certeza. A sociedade às vezes não entendeu. Não entendeu e nem ele se entendeu. Então esse sentimento de se sentir inadequado, meu filho, o próprio Pedro dizia, eu me sinto inadequado. Entende? Enquanto eu questiono, porque meu cérebro ele tem uma necessidade de resposta, as pessoas veem isso como teimosia. Nossa, entendeu? Como é que a gente pode observar e como você que esteve com 500 mães, né, pôde ajudar 500 mães, eu acredito que vai ajudar mais. Eu acho que essa conversa nossa aqui vai abrir uma oportunidade que eu acho que você tem que ir para todos os lugares. Eu acho que você tem que palestrar, você tem que chegar nos colégios, nas creches, tem que chegar na casa dos familiares. Eu acho que isso aqui tem que avançar mais e mais, porque eu acho que o próprio Brasil não tem noção do que está acontecendo, né, com essa superdotação, até mesmo para que as autoridades venham enxergar a superdotação e entender a que nível essa criança tem que estar, para poder também não trazer essa sobrecarga para você como mãe e para tantas outras mães e pais que sofrem junto. Exato, porque não é tão complicado, sabe, Vanusa? O que me ajudou e o que eu digo para todas as famílias que eu acolho, ontem mesmo peguei uma família que no começo, que ainda não está informada e muito sofrida, e médico passa remédio porque o superdotado adoece, ele vai para o psiquiatra. E o psiquiatra passa o que? Remédio para ajudar, entende? E essa criança entra numa bola de neve que ela não sai do circuito, porque enquanto tu não sabe quem tu é, tu não consegue sair do lugar. Então, assim, eu sempre digo, né, que nem a sociedade, nem a escola, nem as famílias, ninguém está preparado hoje, sem conhecimento, para ter um superdotado. O acolhimento, né? Tá faltando esse acolhimento. Porque, veja, o superdotado, ele não obedece regra, nem norma, nem convenções por autoritarismo.
Tudo para ele tem que ter lógica e coerência. Quando eu falo isso para a família, é uma virada de chave. Porque muitas vezes o pai já está tão sem paciência que ele já bateu, ele já tentou de tudo. E a criança não obedece. Sabe por quê? Porque existe uma demanda interna que pede por lógica e coerência. E isso é respeito, então eu trabalho muito isso com as mães. Se seu filho está agressivo, se essa agressividade ela está aumentando, ele está no modo reativo, como o meu já teve um dia. Então meu filho, ele dizia, ninguém me entende, o mundo não me entende, vocês não me entendem, e eu estou fazendo o que aqui? E é muito sofredor. É muito sofredor. Com essa história toda, o menorzinho, diante do que você Melhorou já está vivenciando, demais, deve ter né? melhorado muito. O meu menor, ele tá, né, o percentil dele é muito alto, é 99,9, então é 0,01% da população. Então ele é muito diferente, é uma criança do movimento, ele precisa se movimentar, ele aprende escutando e olhando, então ele é muito visoespacial, ele tem esse superpoder que eu digo, e assim, não adianta eu prendê-lo. Eu prender essa criança é eu matá-la. E aí a gente vem hoje no sistema de ensino massificado, né? De 47, 30 crianças numa sala de aula e uma criança do movimento. E uma criança que o professor está falando no A e ele já está no D. Porque o superdotado é assim, ele dá saltos, ele não aprende de forma linear. E assim, por que o sistema de ensino impacta? Porque, como eu te falei, ele vai contrário como o superdotado aprende e o superdotado ama aprender. O superdotado é autônomo, ele precisa, ele tem uma sobreestabilidade intelectual que ele precisa de desafio intelectual. Muito bom. Queria muito que nesse exato momento você pudesse, de uma certa forma, alertar as escolas, alertar, eu acho que até as nossas autoridades para chamar a atenção sobre esse aspecto e fazer com que aquelas pessoas que trabalham na educação, elas possam ter mais sensibilidade e como elas podem, de uma certa forma, ajudar dentro da sala de aula, porque até o professor sofre nessa hora. Sofre porque ele não entende. Eu sempre estou falando assim, gente, a gente não quer guerra, não quer briga. A gente só quer se sentir pertencente e acolhido, né? Como uma minoria, mas uma minoria que também precisa viver. Todo mundo, o mundo depende de todo mundo se conecta no mundo. Verdade. Né? Bom, para você que tá ligadinho agora, nós estamos com a Paula Moreira. Ela, na verdade, é superdotada e tem 3 filhos superdotados. A dificuldade que ela tem encontrado, mas graças a Deus ela fez vários cursos, 10 cursos sobre superdotação e mais do que isso, gente, ela se aprofundou, está se aprofundando ainda mais nessa parte da neurociência, para poder realmente entender e poder ajudar. Isso é um propósito. Eu acredito que Deus está te dando um propósito para você ajudar outras famílias. E aí eu pedi para ela que ela pudesse falar algo para as escolas, principalmente relacionado a esse lado mais sensível, esse lado de acompanhamento, de ajuda e ao mesmo tempo, gente, de acolhimento, de desempenho dessas crianças de uma forma mais precisa e lógica, para que elas possam realmente avançar, mas poder ter qualidade de saúde também, saúde mental, não só para elas, mas também para os filhos, não é verdade? Exatamente. Para as próprias crianças. Então, o que eu queria dizer para as escolas, família, para a sociedade em todo, é que a superdotação ela é uma neurodivergência, é um funcionamento cerebral diferente. Existe a inteligência, existe, mas não foque somente nisso. É um desenvolvimento assíncrono, os superdotados enfrentam desafios no seu dia a dia, eles questionam porque eles precisam ter sentido, né? Eles estudam porque eles precisam ter sentido. A maioria não estuda só para o Enem. Superdotado quer mudar o dia a dia, quer mudar a vida, quer transformar o mundo. Então, invistam em projetos, invistam em pesquisa, invistam na curiosidade do superdotado. Superdotado, ele precisa ter qualidade, ele tem um perfeccionismo que muitas vezes chega a ser disfuncional numa sociedade de desempenho que vivemos, e isso tudo serve de alerta. Quando uma mãe vai na escola, né, pedir uma adaptação, ela não pede porque a gente quer, é uma necessidade mesmo. Então precisamos de acolhimento, precisamos sair da invisibilidade e falar mais sobre essa condição, né, que é tão importante e negligenciada.
Ei, Paula, quando você fala assim, a gente percebe que as escolas talvez também não estejam, algumas escolas não estão tão preparadas para receber essas crianças, né? É porque eles não entendem sobre o funcionamento, e a minha alerta é conhecimento. Eu sempre digo, ó, o conhecimento é como o peão. Ele chega no equilíbrio com um grande movimento. Então o conhecimento ele não é estático. Ele vive em movimento e a gente precisa ir atrás. Tem que ter a sensibilidade, não só de uma mãe, mas um olhar bem mais clínico, né? Exato, bem mais clínico. Então, os ambientes precisam entender. São crianças que precisam de sentido, de lógica, de coerência, né? Que funcionam muito rápido, que não aprendem de forma linear. Paula, eu pergunto para você, teve momentos que você teve que ir na escola e que situações assim adversas aconteceram e que te fez, acredito que te fez sofrer muito? Muito, foi muito sofrido. Meu filho quebrou, né? Então, meu filho com 6 anos, ele teve uma recusa escolar muito expressiva, ele já lia e assim... Eu não deixo o Pedro com uma pessoa, nem 5, 10 minutos para a pessoa não perguntar que menino é esse, porque ele está muito além do que aquele espaço físico de aprofundamento possa trazer para ele, entende? Então, assim, é muito difícil você não pertencer como todos os outros, né? Então, é difícil para a escola, é difícil para a família, mas o apelo que eu faço é, seja sensível, né? Veja o que essa criança precisa, né? Então tira da escola, faz um homeschool. Gente, as crianças precisam conviver também. Com certeza, e essas crianças, elas, na verdade, na sociedade, elas estão para somar. Se elas estão aqui, existe um porquê. Somar. Então elas estão para somar e ajudar a sociedade, principalmente para o bem. Exato. Então, a partir do momento que você, de uma certa forma, cria uma situação para uma criança dessa não avançar, de uma certa forma você está tirando também essa parte tão necessária na sociedade, que pode também tirar um pouquinho de lado tudo aquilo de negativo que existe. Exato. Então, assim, eu acho que o que você está fazendo é muito necessário, é importante. Quantas mães sofrem tanto quanto você? Muito. E aquelas que quiserem entrar em contato com você, que quiserem se aprofundar mais, como é que elas fazem? Pronto, a gente tem um grupo de apoio no Piauí para as famílias superdotadas, né? E assim, pode me procurar, meu Instagram ainda funciona como Paula Moreira Fotografia, eu também sou fotógrafa, já fiz muitas coisas, né? Muito bom. E o que precisar de mim, eu estou sempre à disposição. Hoje eu trabalho com tutoria e mentoria também nessa parte parental, do que é a superdotação, como podemos crescer juntos, né? E realmente não adoecer mais pessoas. Muito bom. E você tem esses 2 projetos, né? Eu tenho o projeto... Outro Olhar e Mini-Estrelas. Pronto, o projeto Outro Olhar, ele nasceu, né? Como eu te falei, eu nem sabia que eu era superdotada, que ia ter filho superdotado, mas todo o trabalho que eu fiz até hoje, eu sempre quis ajudar a sociedade como um todo, né? Então, o projeto Outro Olhar é mostrar às crianças, primeiro começou com síndrome de Down, como elas são. A beleza delas serem quem elas são, né? Muito bom. Então, o trabalho social que a gente distribuiu junto, cartilhas informativas. E assim, era Deus já me mostrando uma missão. E também o superdotado que tem essa sensibilidade crítica, moral e ética tão aguçada, que quer transformar e ajudar a sociedade. Você está de parabéns. Gostei muito de ter conversado com Obrigada. você. Tá? As pessoas que quiserem entrar em contato com a Paula, fique à vontade. Vá lá no Instagram dela também. Obrigada de verdade. Obrigada, Vânia. Tá, minha linda? Muito obrigada. Gente, como foi gostoso a gente bater um papo